Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do EmpreendaCast Isabela Neves. Oi, gente, tudo bom? Gabriel Sarmento. E aí, galera, beleza? E Flora Damin, é isso? Isso, oi, gente, tudo bom? Muito bem. Hoje a mesa do EmpreendaCast está recheada de feras no assunto fintechs. A gente já conversou com alguns fundadores de fintechs. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Gustavo Câmara, da Virtus, que é o cara mais maluco que eu já conheci no ecossistema de startups. E vale a pena você conhecer o episódio dele. Eu não sei o número, porque eu já gravei bastante, mas Gustavo Câmara, guardem esse nome. Bom, a gente vai contar um pouco da experiência de montar um Startup Weekend de fintechs. A minha pronúncia de inglês, você vai ver que às vezes eu vou ratear. Tá. Eu não fiz CNA, tá ligado? Tá. Escola pública. Então a gente vai no inglês bem verbo to be, beleza? Tá bom. Tá. Então a temática aqui a gente vai contar tudo o que é para montar e a energia para construir isso, como as empresas enxergam o investimento com relação a isso. E a Flora, que eu já vou dar um spoiler, a Flora foi a consagrada que caiu lá os pedacinhos de... Como chama aquela parada lá? Que é? Aquela ali é pra abertura de IPO e aí a gente faz aquela chuva de papéis. Isso. Teve toda uma parada. Tudo isso eu acompanhei no Stories do Léo. Exatamente. O Léo é brodaço meu. Demais, Não é? Adoro esse cara, futuro papai, já vou deixar registrado aqui. Responsável por estarmos aqui hoje, vale mencionar. Muito bem. Ele já gravou um monte, tá? Ele é podcaster porque eu fiz ele virar um podcaster. Ele é um podcaster de mão cheia. Então, ele me contou sobre o que vocês estavam fazendo, né? E eu tava animadaço acompanhando por stories dele e eu queria ter participado. Era pra eu ter ido lá, pegar o clima de vocês. Só que também, ao mesmo do Léo, eu também tenho um bebezinho lindo em casa. E quando você vira pai, o seu final de semana ele fica totalmente comprometido com uma startup que está em growth, que é o meu filho. Mas eu consegui reunir vocês aqui. Tem um lance no EmpreendaCast que a música deixa com a cara dos participantes. Só que como o Léo queria muito estar aqui, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou mandar um WhatsApp pra ele, pra ver qual foi a música que ele escolheu. Fala, galera, beleza? Infelizmente não pude estar presente aí com vocês hoje, estou um pouquinho distante, mas queria pedir a música Rock and Roll do Led Zeppelin. Acho que o ritmo dela traduz bem o que é o Startup Weekend. Valeu! Justo. Boa. Fechado, Led Zeppelin, tá vendo? A minha pronúncia é péssima, cara. Então solta aí, Thiaguinho, é o que a gente vai escutar. Então vamos nessa, galera. Eu quero perguntar, eu vou começar pela Isa. Me conta quem é a Isa que tá sentada aqui na mesa do EmpreendaCast. Bom, gente, é uma mineira que mora aqui em São Paulo já tem uns 6 anos. Bom, sem pensar, mas a vida foi me trazendo para o mundo financeiro. Então eu trabalhei no Itaú, na área de design de serviços. Depois agora eu tô na Bolsa de Valores, na área de inovação. Mas antes disso, eu sempre fui muito apaixonada com inovação, desenvolvimento de tendências, olhar para pessoas também. E aí, enfim, aqui estou, né? E o empreendedorismo também sempre fez parte da minha vida, assim, de alguma forma. O que me trouxe para São Paulo, um fato curioso, que eu tinha uma empresa junto com o meu atual noivo. Na época a gente não estava junto. A gente estava querendo montar uma empresa de comunicação por propósito. Vim para São Paulo para buscar cliente, arrumei um emprego, larguei a empresa. Se rendeu ao CLT. Me rendi a CLT e desde então estou rendida a CLT. Mas aí eu tento fazer o empreendedorismo dentro das grandes corporações, que ali também tem muita coisa para mudar, né? Muito bem. Como chama a empresa que você está hoje? Hoje eu estou na B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, né?
A B3 é a Bolsa de Valores do Brasil, que é Brasil, Bolsa e Balcão, né? Legal. Hoje a gente só tem uma Bolsa de Valores no Brasil, né? Então é bem interessante, assim, que ela é responsável hoje. Se a gente olha para o crescimento da economia do Brasil, reflete muito no sucesso da própria Bolsa, né? Então, o propósito dela existir é muito de fomentar o mercado como um todo. O Brasil, né? Como Legal. Um todo. Animal, daqui a pouco eu vou perguntar o que você foi fazer no Startup Weekend do Gabriel e mais toda a galera. Cara, me conta quem é o Gabriel e a gente não pode esquecer de mandar um alô pra todo mundo que participou da parada contigo. Nossa senhora. Beleza? Nossa, agora, então pra não falar sobre nomes, eu vou dar uma dica. Olha aí. Vai só nos nomes e nos apelidos. Beleza? Mas conta primeiro quem que é o Gabi que tá aí. Tá, bora lá. Primeiramente, valeu, Gustavo, por ter aberto espaço. Show de bola estarmos aqui hoje. Meu nome é Gabriel, sou alagoano, com o maior orgulho do mundo, com um pezinho em Recife, um pouquinho de Pernambuco e chegado por aqui há um ano mais ou menos. Assim como as meninas aqui também, como você também, Gustavo, sou apaixonado pelo tema inovação, embora nunca tenha atuado diretamente na área, mas sou alucinado, pesquiso bastante. Então eu comecei minha carreira no Porto Digital, passei pela Câmara Americana de Comércio, hoje em dia trabalho numa consultoria chamada Deloitte. E aí, o Startup Weekend foi basicamente apareceu nas nossas vidas, e quando eu falo nossas vidas, eu falo de mim, da Tandy, da Tandara, do Léo, valeu Léo, não está aqui, mas está aqui ao mesmo tempo, do Mauri, do Maurício, da Manu, da Fê, da Carol, da Daf, do Zi, do Caicão, da Lid, dessa galera toda que estava envolvida, pelo simples motivo de devolvermos à comunidade tudo aquilo que a comunidade já nos deu, em termos de conhecimento, em termos de pessoas, de relacionamento, de aprendizados. Então, o grande motivo de estar envolvido com o Startup Weekend foi basicamente esse, que nos uniu e estamos aqui hoje. E você falou de devolver à comunidade, porque tem a regra, acho que número 1, de você montar um Startup Weekend. E a regra ter participado de um. Exatamente. Por isso que você falou comunidade logo no início. Isso a gente falou um pouco no episódio do Flávio, né? Que ele colocou como regra número 1. Então você precisa ter respirado o ecossistema para você criar esse ecossistema numa próxima cidade. Então vocês devolverem isso para a comunidade. Eu vou, antes de perguntar por que fintechs, eu quero saber quem é a outra entrevistada que está aqui com a gente, que é a Flora. Conta aí quem é a Flora. Legal, obrigada pelo convite. Bom, eu sou economista, mas dei várias voltas antes de fato, para o mercado financeiro. Comecei a carreira trabalhando em consultoria de headhunting, mas na área de marketing, nada a ver com finanças ou economia. Depois fui para educação, terceiro setor. E aí acabei dando uma volta e buscando uma coisa um pouco mais empreendedora. Hoje eu trabalho num fundo quantitativo, que é um tipo de fundo que usa algoritmo para tomar decisão de investimento, que é super novo aqui no Brasil. E sempre fui apaixonada por inovação, por empreendedorismo. E lá surgiu uma oportunidade muito grande de ajudar a tirar um negócio do chão. Então, acabou me levando para um mercado mais próximo da minha formação. Que legal. Eu quero saber daqui a pouquinho o que foi que você levantou. Legal. E é bacana também você saber aí, já as vozes que você conheceu, sonhador, que a Flora é a que levou o caneco para casa. Teve troféu e as paradas Teve todas? Troféu, teve chuva de papel, teve o sino também, acho que teve o sino também. Teve o sino também. A gente fez o máximo parecido com a abertura de IPO, pra já colocar o pessoal na clima. Sensação, no clima. Já prepara aí pro IPO que uma hora chega. Olha aí, muito bem. Eu quero saber o seguinte, Gabriel, quando você juntou com toda a galera, a gente entendeu mais ou menos o momento que você tá, né, de profissão, mas por que fintech? O grande motivo de fintech, na verdade, são vários motivos, não é um só. O primeiro é porque, de fato, das verticais aqui que a gente tem de startups no Brasil, é o segmento mais maduro como um todo. A gente vê cada vez mais um amadurecimento consistente e recorrente desse segmento de uma maneira bastante profunda. E é engraçado que quando a gente foi pesquisar um pouco do histórico, a gente começa a perceber que existem vários relatos históricos mesmo aqui no Brasil que nos levam a perceber que o Brasil sempre esteve um pouco mais à frente dessas inovações para o mercado financeiro. Então, nos anos 2000, por exemplo, o Brasil foi um dos primeiros países a adotar a tecnologia de caixas eletrônicos. Então, acho que até pelo nosso passado histórico voltado para a inflação e tudo mais, tivemos por obrigação ter essa inovação. Então, o primeiro grande motivo é basicamente esse histórico muito recorrente e essa consistência da vertical. O segundo grande motivo, com certeza, é a aptidão
e a proximidade que cada um dos membros do time tem com o tema como um todo. Então, a afinidade que se tem com o tema, a atuação com o tema, seja direto ou indiretamente nos seus trabalhos formais e na sua vida pessoal. Então, acho que levando essa consistência junto com essa proximidade do tema, a gente juntou essa galera toda para formar o time. Legal. Alguém aqui na mesa tem alguns números sobre fintechs ou situações? Tem alguma coisa que a gente pode dividir aqui pra galera? Não precisa ser tão profundo. O ouvinte também tá acostumado no EmpreendaCast a conhecer histórias e motivações, mas sempre a gente dá uma pincelada nos assuntos. Você trouxe alguma colinha aí, Gabriel? Eu trouxe uma colinha considerável, mas vou sintetizá-la. Legal, muito bem. Então, acho que é sempre válido começar pelo fato de que somos quase 7 bilhões de habitantes nesse mundo, mas temos 2 bilhões desbancarizados. Então, um número bastante relevante ainda. Se a gente traz para a realidade do Brasil, é 1/4. São 50 milhões de pessoas que não estão bancarizadas. Então, acho que é um grande desafio. Em contrapartida, 54% das transações hoje financeiras acontecem por mobile ou por internet banking. E a gente sabe que a gente tem 210 milhões de aparelhos para 205 milhões de pessoas. Então, já daí já encontra um mercado gigante a ser explorado. Vale mencionar também que tem uma pesquisa super legal do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que saiu no começo desse ano, fim do ano passado, dando um panorama do mercado de fintechs aqui na América Latina, e que coloca, de fato, o Brasil na frente desse segmento para a nossa região. Então, de mais de 700 startups mapeadas, o Brasil apresentou 350 nesse mapeamento do BID como um todo. Que deve já estar em mais de 400, porque o negócio é mutante, né? Exatamente. E aí, até fazendo esse dever de casa para trazer alguns dados, eu vi até uma pesquisa da Distrito. Eles falavam que já estavam nesse número de 600 aqui no Brasil. Então, a depender da ótica, da metodologia que é utilizada, a gente pode variar muito aí esse número absoluto. Uma pena que a gente tem o Vale da Morte ali. Exato. E as fintechs são as que nascem e morrem mais rápido, né? Até. Mas a gente tem a grande incidência, graças a Deus acenderam a luz aqui pra gente, onde a gente tem boa parte da galera se jogando nesse mundão, né? Exatamente. E aí, Gustavo, só um último dado para a conversa também não ficar muito chata, quando a gente cruza uma pesquisa feita pelo Fintech Lab com a pesquisa do BID que eu tinha trazido para vocês antes, a gente chega no número de 65% das fintechs que já estão num estágio um pouco mais avançado de maturidade. Então, por exemplo, a pesquisa do BID fala que 35% já são maduras, e quando fala de maduras já saem do growth, já estão de fato escalando, já estão no Series B ou Series C de investimento, e 30% que já está no Series A, cada vez mais consolidando o modelo de negócio e começando de fato esse estágio de escalonamento como um todo. Então, é um segmento cada vez mais maduro, por todo esse contexto histórico que a gente já começou a conversar aqui, e que tende a cada vez mais ter o holofote e olhar por todos os problemas que a gente passa aqui no mercado financeiro brasileiro. Sim. O que eu sinto, assim, que a fintech, se a ideia de fato resolve uma dor, dificilmente o cara não consegue captar investimento ou atenção, né? A gente tem alguns outros segmentos que, dependendo da dor do cara, o quanto ele rema, talvez ele não consiga muita atenção. Tem outros, né, segmentos que é um pouco mais difícil. Mas fintech, eu entendo que o cara pelo menos consegue atenção para passar a mensagem. E como ele puxa dinheiro, o dinheiro também acaba aparecendo se o cara conseguir passar a mensagem bem passada, né? A gente também entende que no mercado de fintech, quando o fundador é bom e ele tem um background de banco, de investimento, etc., as rodadas de investimento consideram isso bastante, até pela resiliência do cara de pivotar e pivotar bem. Então acho que o mercado também se ajuda ali quando tem fundadores com background de financeiro também, pelo que eu vi das demos que rolou e etc. Demais. Inclusive, a Fora que tá aqui é um bom exemplo disso, né? O conhecimento do mercado financeiro e ter ganho. Mas eu acho que esse exemplo que você trouxe agora, Gustavo, é até ótimo. É porque ele consegue, de fato, materializar esse ciclo de inovação que a gente está passando agora. Porque até então o desenvolvimento de produtos se dava por uma necessidade própria de uma organização ou de algum indivíduo único. E hoje em dia a gente sabe que cada vez mais é importante colocar-se empaticamente no lugar do cliente, sentir a dor dele de fato, para daí montar a solução, não inverter esse ciclo. Sim. Então eu acho que esse segmento como um todo cada vez mais tem isso em mente, e a gente sim acompanha cada vez mais esse movimento de fundadores que vieram do mercado financeiro, conhecem bem a dor que está sentindo e conseguem de fato criar uma solução que faz sentido para o mercado. Ou o cara viu coisas muito erradas nos lugares que ele trabalhou, ele falou, cara, não é possível que sempre foi assim, querer mudar. E eu vou arrumar isso. Mas eu acho que também o fato é que durante muitos anos, olhando para a economia, assim, você sempre teve os principais players no mercado com relação, né? Então você sempre teve os mesmos bancos
né? E eles tomando conta de basicamente todos os tipos de serviços financeiros, né? E a partir do momento que você tem os principais, você começa a criar muitos blind spots ali. As pessoas acabam não recebendo o melhor serviço, da melhor excelência que poderia ter sido feita. Então eu vejo, na verdade, as fintechs como algo necessário para o nosso mercado evoluir, né? Sim, totalmente. Porque aí você consegue trazer novas pessoas, trazendo novos olhares, até para essas instituições também se replanejarem e tudo mais, né? Então, acho que trazendo para o seu dado aí, eu acho que também foi durante muito tempo ali você ter a predominância do mercado ali, né? Sim. E acho também que o avanço que você falou, não só dos smartphones e da conexão, eu tô fazendo aqui tô voltando no passado, como era uma jornada sua no banco, chata pra caramba. Vocês viram né? aquela propaganda acho que era da PagSeguro? É fantástica. É fantástico, Bancocracia. Gente. Nossa, gente, sério, meu Deus, aquela pessoa que fez aquela propaganda com certeza. Não, merece um ela Oscar. Ela sofreu por alguma coisa e falou, agora que eu vou mostrar. Se você fizer essa história, né, você lembrar do seu tempo, que a jornada na fila de um banco era chatíssima. Uhum. A jornada para você conseguir um empréstimo era chatíssima. A jornada para você entrar no banco, que ainda é chata, né? Recentemente a gente teve a Nubank que pegou uma porta giratória e colocou no museu. Vocês viram essa ação da Nubank que eu achei fantástica? E agora você vai nas agências, eles estão, na verdade, cada vez mais diminuindo as agências e oferecendo uma experiência diferente que você tem naquele ambiente. Uhum. Então, eu tô fazendo um contraponto que, assim, as pessoas sumiram de lá porque elas passaram a fazer as coisas nas suas casas, em qualquer lugar que elas estão. Então, a gente superou aquele momento quando foi o boom dos internet banks, que era o medo de transacionar o seu dinheiro na internet. Eu lembro disso, eu era praticamente um louco, porque eu já era vidradaço nisso. Nossa. Cara, você é maluco, cara? Como é que você põe uma senha no seu computador? Eu falei, cara, normal, né? Eu tenho lá Compra online, né? Compra online era coisa mais. Como é que você compra online e você confia que a pessoa vai entregar? Cara, confiando, né? E aí eu vim fazendo todo esse paralelo, porque o momento que a gente tá, se bem aplicado a tudo isso que a gente tem, e a gente já tá vivendo isso, é um caminho. Agora a gente tá falando de open banking também, né? Sim. E etc. É uma parada que tem cada vez alto, o mato tá mais alto. Em vez de ele diminuir, ele fica mais alto. Exatamente. Isso é um ponto que é bem importante, porque a gente viu esse movimento da conta corrente ficar mais fácil, mas você tem muito chão pela frente. Quando você pega investimento, você pega outros produtos financeiros que são mais complexos, o atendimento ainda é muito ruim, o papo ainda é muito técnico, e as pessoas não conseguem entender do que os bancos estão falando ou do que as instituições financeiras estão falando. Então, ainda tem muito espaço para as fintechs. Eu acho que isso é um grande driver de crescimento. Essa questão dos fundadores virem de mercado financeiro, quando você tá lá dentro, você vê muita ineficiência e dá muita vontade de criar umas 15 fintechs diferentes, porque tem muito espaço ainda sobrando. Legal. Até a gente lance da gente se sentir empático, né? De pegar a dor pra nós. Eu tive um papo muito legal no episódio recente com o Roberto Celestino, que ele faz o Empreenda Saúde. E aí, fazendo um contraponto de quem é o fundador de fintechs, as pessoas de health techs. A maioria dos fundadores são pessoas que sofreram algum problema, alguma doença, ou tem um filho que teve aquele problema. E são os fundadores mais legais de você conhecer. Porque, de fato, o cara ficou incomodado com alguma coisa que estava rolando no processo dele. É um motivador muito intrínseco, né, do que o cara viveu. E aí mexe com o lado de saúde. Agora eu tô imaginando você, Flora, sentada lá e vendo todo esse monte de coisas erradas com a mente de um empreendedor. Porque, de fato, você quer montar 17 startups, lançar as 17 ao mesmo tempo, arrumar 17 investidores e se enfiar num programa como numa concorrência. A gente pode chamar de um evento, ou concorrência, ou programa. O que o Startup Weekend se classifica? É um evento. É um evento. É um evento intenso de 54 horas, que tem como principal output a criação das startups nesse período. Legal. No programa de hoje, a gente vai falar de um novo nicho no mercado financeiro que está faturando alto ao usar a tecnologia para facilitar a vida dos consumidores e, melhor, reduzir ou até anular as taxas. Você já ouviu falar nas fintechs? Agora eu quero vestir o seu sapato
E mais das outras 7 pessoas que você falou, foram 8 no total? Foram 8 no time geral da organização e mais 3 como voluntários, totalizando 11. Tá bom. 11 pessoas vão botar um evento de pé. Qual que é o primeiro passo? É grana para encontrar uma empresa para ajudar? Ou é de fato entender se é isso mesmo que vocês queriam? Como é que foi a parada, assim? Na verdade, Gustavo, os 2 primeiros grandes desafios foram montar o time e conseguir o recurso para colocar de pé o evento como um todo. Então, desde o início, a preocupação muito grande era de a gente criar um time que fosse coerente, fosse coeso, mas também que fosse um time massa, que tivesse um bocado de gente boa, que compartilhasse dos mesmos anseios de give back, dos mesmos propósitos, e que também tivesse com a energia calibrada, porque é uma jornada assim, é ótima, é incrível. A gente chega no domingo radiante de felicidade, mas é extremamente complicado, assim, de energia mesmo, porque a gente concilia nosso trabalho formal com a demanda do evento, que é super puxado, que a gente tem que atender as expectativas dos participantes, dos patrocinadores, da própria equipe. Então é uma responsabilidade, embora sejamos todos voluntários, é uma responsabilidade grande, mas é uma jornada incrível. Então o racional inicial foi de juntar isso, os recursos de patrocínio, e juntar o time como um todo, e a partir disso a gente começar a colocar o evento de pé em si. Então pensar na produção, pensar na experiência do participante durante o evento, pensar no conteúdo, já que o evento é muito prático e muito mão na massa, mas a gente tem sessões de palestrantes com pílulas de conteúdo, temos a mentoria contínua durante todo o final de semana de pessoas fantásticas que estiveram com a gente também ao nosso redor. A gente tem todo o cuidado também para a escolha dos jurados, que eles tenham de fato uma visibilidade interessante sobre o ecossistema e também sobre como é em si a criação de uma startup. Então, esses cuidados mínimos estão na nossa pauta de montagem. Os jurados também vêm no amor. Chega aí, vem... Todo mundo. É tudo no amor. Exatamente. O local foi aonde? E foi na B3, aí inclusive vale mencionar, porque legal. foi um discurso que a gente teve desde o começo. A Tandy, espero que ela esteja nos ouvindo daqui a pouco, porque essas grandes conquistas vieram muito por conta da Tandara, inclusive a articulação com a B3, com a Isa que está aqui também ao nosso lado. Porque não foi só em si o apoio como um todo, mas além do simbolismo de ter aberto literalmente as portas da principal casa do mercado financeiro aqui no país, teve também todo o apoio para a execução do evento, sabe? Então essa parceria pra gente foi fundamental para a execução. Então foi sim na B3, é uma coisa que a gente se orgulha bastante. Animal. É bastante grato. E acho que foi uma experiência impactante para todo mundo, sabe? Chegar num domingo assim, passar um final de semana dentro da casa do mercado financeiro aqui no Brasil. Animal. Foi bem legal. Animal. Agora eu vou fazer um contraponto contigo. Eu quero saber a ótica da B3 com um evento desse. 11 pessoas cheias de energia, querendo fazer alguma coisa. Claro que acho que o Startup Weekend vocês já sabiam o que era, do que se tratava, etc. A Techstars que regulamenta a parada, né? Isso. Inclusive os facilitadores não fazem parte desses 11, são convidados, né? Isso, exato. Bom. Então a galera chegou lá com a proposta, a Tandara, né? Como é que vocês encararam isso, assim, com a visão corporativa da parada? É importante ressaltar que a gente já tinha sediado esse evento no passado. Ah, tá, legal. Já tinha acontecido, na época tinha sido uma parceria B3 com a XP Investimentos, na época. Legal. Se eu não me engano foi em 2016, né? 16. E, bom, eu não estava na época, mas a primeira coisa, fomos resgatar o que tinha acontecido, mas eu na cadeira de inovação e principalmente numa cadeira de Open Innovation, é muito importante fomentar o mercado como um todo. E é muito icônico eu ter isso dentro do espaço que era o antigo pregão da Bolsa. Porque, assim, a gente acredita na importância de você fomentar e como o ambiente consegue influenciar. Sim. Então você tá ali naquele lugar onde tinha um pregão, então tem as fotos do pessoal lá, aquela visão de lobo de Wall Street, sabe? Animal. Pra trazer aquela inspiração para as pessoas do que necessita. E, assim, uma das coisas que eu consegui trazer isso para dentro da casa também foi a experiência ser para os meus colaboradores, dos colaboradores do B3. Ah, porque legal. a gente teve pessoas que participaram nas startups como participantes no final de semana. Ah, legal. Teve gente que se jogou também como fundador de algo. E foi assim, o pessoal saiu lá com a cara assim, fritando. E eu falei, maravilhoso, era isso que eu queria. Tá picado. Sai daqui, picar esse bichinho te picar e ver como que é. E principalmente os jurados também. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu um feito como nunca antes, que a gente levou 3 pessoas do nosso conselho administrativo para assistir os pitches. Então foi a ideia ali foi no mesmo ambiente a gente conseguir conciliar realidades tão distintas
né, em prol de algo que é realmente ali nascer novas fintechs e essas pessoas seguirem com essas ideias daqui para frente, né? Claro também que a ótica da B3 de ver essas pessoas, desses talentos, também, não digo com interesse, mas como se fosse um pescar no aquário, dentro de casa. Total, e acaba que a gente trabalha muito o employer brand aí, né, de ambos os lados. Tanto eu fortalecendo a marca para dentro da casa, como para fora, e também eu tendo acesso ali a pessoas incríveis, o nosso RH foi muito parceiro também, né, porque é isso, né? E querendo ou não, fazer esse evento dentro da casa, eu trabalho muito esse aculturamento interno com relação a mindset de inovação, a startup, porque isso começa a movimentar, né? Eu acho que começa em convencer o cara a, depois das 6 da tarde de uma sexta, mergulhar numa parada sábado e domingo. Acho que a primeira quebra de cultura ou de regime, né? Que as pessoas estão acostumadas, começam às 6 e 1 da tarde. Você tirar o chapéuzinho do seu CLT, da sua parada e falar, agora eu vou vestir o chapéu da equipe que eu vou formar agora. Total. Muito legal. E teve bastante gente que encarou? Então, a gente, na verdade, quando a gente começou, eu e a Tandara, a gente tinha um propósito pessoal que era trazer mais mulheres. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande, porque fintech hoje é um termo que o mercado financeiro como um todo, ele é muito masculino, né? E aí a gente falou, ok, a gente precisa de mais representatividade, vamos tentar trazer mais mulheres, e aí a gente ficou muito preocupada em tentar trazer isso olhando para o mercado de fora, que acabou que dentro os meus colaboradores B3, os nossos, né, enfim, acabou sendo menos que a gente imaginou. A gente teve 4 pessoas que participaram, tivemos uma mentora e a gente teve um jurado. Então, pelo menos a gente conseguiu ali ter diferentes papéis no evento, né? Mas a gente focou muito olhando pra fora e querendo trazer essas pessoas, essas mulheres pra dentro, né? Foi bom já pra identificar os inconformados já. Isso é uma boa peneira. Exatamente. E aí vale até pegar o gancho do que a Isa falou agora, Gustavo. Que de fato, essa questão da diversidade foi uma pauta constante desde o começo do projeto. Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda é um grande desafio do mercado financeiro como um todo e que a gente se preocupou bastante. Então, chegar no final do evento, ver 60% dos pitches serem feitos por mulheres. Uma mulher faturou. Exatamente. Que já foi totalmente simbólico. E não só a questão da diversidade para a mulher, mas também de ter pessoas de todas as cores, de todos os créditos, enfim, ter a diversidade de uma maneira completamente horizontal. Foi uma das grandes heterogêneo. Exato. A gente queria muito um público heterogêneo, porque você vai fazer demo day, às vezes, de fintech, de outros, você vai lá e, cara, todo mundo igual, né? E aí, gente, as coisas nascem a partir da diversidade mesmo. É ali que eu vou conseguir pensar em soluções, que eu vou estar pegando toda aquela parcela da população que a gente está ignorando, porque eu não estou tendo aquele representante ali no espaço, legal. Sabe? E os dias seguintes foi bem repercutido na B3 como um todo, o resultado? Foi bem bacana, assim, eu recebi, enfim, meu CTO foi lá no domingo, as pessoas foram, elas ficaram, assim, impressionadas. Foi muito engraçado, na verdade, tem um caso muito engraçado, né? Uma das pessoas do conselho virou pra mim, mas esse pessoal tá aqui o final de semana todo mesmo? Eu falei, tá aqui, direto. E esse pessoal pagou pra estar aqui? Eu falei, ele pagou pra estar aqui. E eu falei, tem voluntário. E as pessoas estão trabalhando de graça também? Eu falei, sim. Nossa, que engraçado. Eu falei, pois isso chama propósito, né? A pessoa faz porque ela quer estar lá. Então foi animal. Foi um banho, né? Porque o pessoal quer tanto, às vezes, ir pro Vale do Silício pra ver o que tá acontecendo lá. Mas, tá acontecendo aqui na sua frente agora. Essas são as pessoas que fazem a mudança acontecer, entendeu? Pode crer. Então, sim, repercutiu. Eu tenho um movimento aqui que eu falo que você não precisa ir pro Silicon Valley. Você pode vir pro Potato Valley. É muito mais perto, você desce de metrô e tem os mesmos gênios que tem lá no Vale do Silício, tem aqui no Potato Valley. A B3 fica... A gente fica no centro, então a gente fica ali no Triângulo Histórico, né? Também... em frente àquele prédiozão... Do Farol Santander ali, animal, sabe? É fantástico. Bem ali. Tem um prédio em Alphaville e agora eu também fico no Cubo. Então a gente também tem um espaço no Cubo para estar mais próximo dos nossos parceiros. Em frente àquele restaurante Seu Jorge ali, que é bem legal, né? Exatamente. Você viu que eu sou botequeiro, né? É perto do Salve Jorge ali. Salve Jorge, isso aí. Bom, a gente já falou aqui com a perspectiva de um organizador, a gente vai falar mais com a perspectiva de uma empresa. Fique registrado esse episódio se você está ouvindo, porque o Gabriel se enfiou em mais um Startup Weekend e quer te contar os resultados. Acho que o depoimento da Isa
serve como reforço e também pode procurar para fazer bench, né? De entender como é que uma empresa encara um evento desse. Exato. E aqui, como missão do EmpreendaCast, eu quero reforçar que cada vez mais a gente tem um problema logístico de escolher qual Startup Weekend você vai participar. A gente tem que chegar nesse nível de problema para garantir que todo mundo tá se envolvendo nessa parada. Então já fica o registro. Você pediu para alguém ouvir lá, ó, tá no Spotify, tem um episódio meu, a gente já tem um relato aqui. Vamos falar com a Flora agora. Eu quero saber que momento que deu aquela coceirinha de falar assim, vou me jogar numa parada dessa, vou pagar, vou trabalhar o final de semana e vou levar o caneco pra casa. Como é que nasceu a parada aí? Bom, faz 6 meses, mais ou menos, que eu fui trabalhar no mercado financeiro e tocando principalmente a área de comunicação e marketing, entre outras, porque eu fui a primeira funcionária da empresa, então tinha que fazer um pouco de tudo. Mas nesse processo eu comecei a estudar muito público-alvo, tentar entender por que dos 100 clientes que eu tinha, no fundo, só 3 eram mulheres. E aí eu fui me enfiando mesmo nas estatísticas, tem muita pesquisa, tem muito dado de por que as pessoas não investem, quem investe, por que investe. E foi ficando cada vez mais claro que existia uma disparidade muito grande. A gente fala muito de gap salarial, de gap empregatício, né, da dificuldade das mulheres para conseguirem um emprego no mesmo nível que os homens, e eu nunca tinha ouvido falar do gap de investimento entre homens e mulheres, e que é muito relevante. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e comecei a falar com algumas pessoas, e uma dessas pessoas foi a Luísa, que foi quem já tinha participado de um Startup Weekend, então não dá pra não deixar um agradecimento super especial pra ela. E que eu fui conversar com ela já trabalhou em mercado financeiro também, falei, cara, eu tô muito incomodada com esse negócio, por que não tem ninguém falando disso no Brasil? E ela falou, então, pra validar essa ideia, vai ter um Startup Weekend de fintech. É um lugar que você vai passar o final de semana inteiro respirando isso e vai dar uma acelerada boa na ideia. E aí a gente foi juntas e foi daí que veio a motivação pra participar. Tipo, vamos ver se as pessoas acham que eu sou louca ou se esse negócio realmente faz sentido. O bacana do Startup Weekend, que parece tipo um encontro de jovens, né? O cara chega e fala assim, é o seguinte... tipo uma seita na hora que você olha assim de longe. É muito louco, é demais, é um final de semana, mas eu não posso te contar, você precisa ir. Aí você fala, caraca, velho. O que será que tem lá? E você fala, vou comprar o ingresso e vou, né? Porque o valor também do Startup Weekend, pra quem tá ouvindo, são valores super acessíveis, cara. A gente não tá falando quanto que era o ingresso pra participar dessa parada. Começou com R$220, mas vale mencionar que era 220 no final de semana inteiro, com toda a infraestrutura, comida o dia inteiro. Exatamente. Comida o dia inteiro, gostei. Mas eu acho que é justificável o valor do investimento. Agora, antes da gente descobrir o que a Flora apresentou lá, quantos participantes, qual que é o resultado final do funil aí de... A gente sabe quem é a ganhadora, mas quantas pessoas envolvidas no total? Você tem alguns números na cabeça aí? Tenho sim. Foram 100 participantes, com 12 startups criadas, 10 fornecedores, 4 patrocinadores, 11 mentores, 3 jurados, 11 pessoas de um time de organização, 54 horas de evento, mais de 50 pessoas trabalhando direto e indiretamente no final de semana. E 1 trilhão de papel picado. Exatamente. E muito... alguns decibéis a menos no ouvido, né? Porque foi o final de semana inteiro com muito barulho. Show de bola. Flora, me conta lá, o que você apresentou, como que foi essa parada? Você fez o grupo com a Luísa, ou lá você perdeu a Luísa? Bom, a gente tinha um combinado que se a ideia fosse escolhida, a gente ia trabalhar juntas ao longo do final de semana. Se a ideia não fosse escolhida na votação de sexta-feira, e a gente ia se separar, porque eu tinha ouvido de todo mundo. Não faça grupo com pessoas que você conhece. Tá, mas me explica essa parada da ideia escolhida. Me conta isso aí pra quem nunca foi. Bom, na sexta-noite, chegando lá, tem toda a apresentação do evento. E aí, todo mundo que tem uma ideia que quer apresentar, tem 1 minuto pra ir lá na frente falar qual que é a ideia. Depois de todas as ideias apresentadas, as pessoas ganham 3 votos para votar em ideias que acham que são relevantes e que deveriam ser desenvolvidas. E aí as 12 ideias mais votadas podem formar o grupo para realmente executar ao longo do final de semana todo o processo do Startup Weekend. Entendi. E a sua foi uma das selecionadas. Isso, aí a minha ideia foi uma das selecionadas. A partir disso, você monta a equipe que vai trabalhar com você. Então, basicamente, as pessoas vêm falar com você, Flora, gostei da sua ideia, queria participar, esse é meu background, você pode, depois que sua ideia é escolhida, você pode falar o que você precisa. Então, como meu background é de mercado financeiro, eu entendo muito pouco de design, muito pouco de tecnologia, da parte de programação mesmo.
Então eu falei, gente, preciso de pessoas que entendam dessas coisas pra me ajudar, e aí as pessoas se apresentam pra você e você monta a sua equipe. É até legal saber disso, Gabriel, porque na hora que você tá selecionando as pessoas dos ingressos, vocês fazem uma divisão entre pessoas UX, né? Pessoas de full stack, desenvolvedores, e pessoas de negócio, né? Exato. O que mais bomba é sempre pessoas de negócio. Exato. Porque a barreira de entrada é mínima, né? Enfim, não tem nenhuma barreira técnica pra entrar, mas 40% dos ingressos, 40 a 50% na verdade, são para pessoas de negócios, e entre 20 e 30%, a depender da edição, são destinadas a pessoas de tech e pessoas de design. Entendi. E aí você conseguiu formar um time. Como é que foi montado o seu squad aí pra gente entender? Bom, tinha eu e a Luísa, uma equipe de 7 pessoas, né? No máximo, mínimo 3, máximo 7. A gente fez com 7, então tinha eu e a Lu de mercado financeiro, tinha mais uma pessoa de banco, mas com uma experiência bem diferente, que ela trabalha numa cooperativa, então a Lê se juntou também. 2 designers, uma pessoa de marketing e uma pessoa de BI. Então, a gente acabou não tendo um dev mesmo, mas muitas expertises diferentes que agregaram muito pro processo. Legal, mas precisa desenvolver até o final ou você pode ter um protótipo navegável? A ideia é que se crie um MVP até o final do domingo, mas que a gente entende que cada startup vai ter seu nível de dificuldade para desenvolver esse MVP. Tá. E aí, beleza, fecharam o grupo e começa a pauleira na sexta-feira mesmo. Na sexta acaba meio na hora que as ideias são escolhidas e que o grupo tá montado. A gente teve um tempo ali pra se apresentar, se conhecer um pouco melhor e começar a falar de qual que era a ideia. Isso já era tipo 11 da noite da sexta-feira, e aí a gente foi todo mundo pra casa pra descansar e chegar cedo no sábado pra começar a trabalhar. E aí sábado já é mentorias e... Sábado você já começa construindo a ideia, né? Então, o que é o problema ali, né? Que você quer resolver, estruturar mesmo esse problema, porque eu tinha muito essa visão de, existe uma disparidade, mas por quê? O que causa isso? De onde vem? E aí você tem que validar mesmo o problema. Então, montar uma pesquisa, ir pra rua, conversar com as pessoas, fazer pesquisa online, fazer entrevistas. Soltar no grupo de WhatsApp. Exatamente. Mandar no WhatsApp pra todo mundo, spam pra todo mundo que você conhece. Todo mundo, quem nunca, né? Pra colher o máximo de resposta possível e realmente validar se aquilo é uma dor que as pessoas querem resolver e validar. A gente, no nosso caso, a gente tinha que validar muito também qual que era a causa raiz, né? O que faz realmente as mulheres não investirem pra saber como que eu vou atuar em cima disso. Entendi. Depois dessa coleta, isso já na parte do sábado todo, metade do sábado? Isso é boa parte do sábado. Depois que você validou que aquele é um problema real, então você tem que conversar com os mentores para eles poderem bater um pouquinho ali na sua resolução para garantir que aquilo tá robusto. Exatamente. Essa é a missão do mentor. E aí, a partir do momento que eles dão ok de que, beleza, seu problema tá validado, aí você pode começar a construir mesmo o que vai ser a solução para aquilo, qual que é o passo a passo para realmente conseguir resolver esse problema, né? Então, no final do sábado, no nosso grupo, a gente tinha uma ideia de quem que era o público-alvo, como que a gente resolvia a dor dessa pessoa, mas a gente ainda não tinha nem a validação da solução, nem o MVP. Então, essas duas coisas ficaram pro domingo. Então, a gente saiu de lá sábado, umas 11h30 da noite, já expulsos pela organização, porque a B3 já tinha que estar fechada. Por uma questão de segurança também, né? Exato. Sim. E voltamos... Fica o registro do head de segurança, que era pro bem de vocês. E voltamos domingo de manhã, pra realmente validar se essa solução fazia sentido, né? Então, se o público se identificava com aquilo e pagaria por aquilo, e aí... mais conversa com as pessoas, mais pesquisa e realmente começar a montar o MVP. Então, a gente aproveitou que a gente tinha designer para fazer uma landing page que explicasse o que era a solução e tentar captar lead baseado nisso para provar que havia interesse em comprar esse serviço. Já sabendo que domingo, que hora você tinha que subir no palco para passar o pitch? Até às 3 a gente tinha que entregar a apresentação do pitch final e às 5 começavam mesmo os pitches. Então você tem mais 2 horas ali para treinar depois que você entregou a apresentação, mas para ter a apresentação você já tem que ter o MVP, os números todos e tudo validado. Sim, aquela apresentação bonita e aquele gogó bem ensaiado. Exatamente. E aí, Gustavo, vale pegar um gancho que tudo isso que a Flora acabou de falar, a gente chama de jornada Zero to Hero. Então, começa basicamente com a ideia, passa por validação, fecha o modelo do negócio, vai para MVP, fecha o pitch. Então, basicamente são esses passos.
Então, tem essa metodologia compartilhada por todos os startups ao redor do mundo inteiro e que a gente implementa ela constantemente. Então, toda vez quando alguém pergunta, mas como é que pode criar uma startup no final de semana? Não é do nada. Tem uma metodologia que é acompanhada por todos os mentores e por todos os facilitadores que estão acompanhando o evento. No programa de hoje, a gente vai falar de um novo nicho no mercado financeiro que está faturando alto ao usar a tecnologia para facilitar a vida dos consumidores e, melhor, reduzir ou até anular as taxas. Você já ouviu falar nas fintechs? Também tem, acho que deve ter lá algum reforço sobre, de fato, o que é MVP, né? Não é só uma sigla bonitinha. Tem gente que não sabe nem se é de comer ou de passar no cabelo, né? Mas MVP por trás tem várias notícias e vários modelos de MVP com pouco esforço, né? Com pouca grana, na verdade. Acho que esforço é ruim falar. Pouca grana investida, mas que o cara conseguiu validar o conceito de ponta a ponta e, de fato, ter leads, ter pessoas dispostas a gastar pelo aquilo que ele tá resolvendo, né? No fim do dia, na verdade, no final da jornada como um todo, isso que a gente quer ver, se a ideia tá validada, se alguém tem interesse em comprar a ideia e se esse MVP tá rodando minimamente. Então, essas 3 métricas, por assim dizer, são as que conduzem todo o trabalho durante o final de semana. Que legal. E são elas também que levam em consideração na hora dos jurados, na hora deles definirem também, na hora dos critérios e tudo mais, eles também conversam muito com a metodologia, principalmente a parte de validação, se é uma fintech de fato, né? E também a questão de o quanto aquela solução ali, como está o nível daquele protótipo, né? Mas a validação, com certeza, é que tem um principal peso, porque é onde você consegue confirmar e tudo mais. Quem era a banca? Banca tínhamos Rodrigo, que é Head de Analytics, lá da B3. Tínhamos a Clara, que é Head de Corporate Venture da Kivo. Clarinha, um beijão pra Clara. Exatamente. E temos o Michel, que é Head da São Paulo Negócios também. Eram os Legal. 3. E na verdade é em São Paulo né? Negócios, exatamente. E agora é CEO da CRIA, exatamente. Muito bem. A CRIA que é de levantamento de investimento. Exatamente. Pra early ideia, né? Exatamente. E aí, mais uma vez, refletindo na diversidade que a gente precisava ter em todas as pessoas que acompanhavam o evento. Então a gente tinha uma pessoa de investimento, tinha uma pessoa mais técnica e tinha uma pessoa também de corporate com muita visão de design também pra estar julgando. Que legal, muito bom. Bom, você mandou o pitch, conta aí como é o nome, você batizou essa startup, como é que foi toda a apresentação aí pra gente ver o desfecho. Tá bom, bom, a gente chamou de Eva esse projeto, que é uma plataforma de investimento voltada para mulheres e de principalmente empoderamento financeiro para mulheres, para garantir que a gente consiga suprir esse gap de investimento que gera um problema muito grande, principalmente no final da vida dessas mulheres. E aí, bom, é um pitch de 4 minutos, com 2 minutos de pergunta depois, então é bem rapidinho. A estrutura é basicamente você contar qual que é o problema, tentar definir isso em números, então deixar um pouquinho mais claro que existe um mercado ali, qual que é a solução que você criou, e aí contar um pouco da jornada mesmo do final de semana para os jurados, porque esse passo a passo que o Startup Weekend te dá te ajuda muito a deixar as coisas mais palpáveis e seguir um caminho racional, assim. O que eu já senti em outras jornadas minhas de tentar tirar projetos do chão é que você fica indo e voltando entre esses passos. Se prende a detalhes. Exatamente. É o perigo. E lá eles te ajudam a passar rápido pelas coisas e passar por um flow que faz sentido, né? Então você conta um pouco de como foi essa jornada para os jurados e depois a validação, principalmente, próximos passos, né? Mas você chega a mostrar o que vocês construíram da Eva, as landing pages, etc? A gente chegou a mostrar, e aí, bom, basicamente, como é um mercado de investimento, você tem muita regulamentação de quando que você pode recomendar um investimento ou montar uma carteira para uma pessoa. Como a gente não tinha o mínimo para fazer isso, a gente não quis dar essa pisada fora da linha. Então, o que a gente criou foi uma landing page que explicava toda a solução e as pessoas se inscreviam para receber um convite assim que a solução fosse lançada. Na hora que eu subi no palco pro pitch, a gente tinha entre 30 e 40 interessadas e a gente deixou a landing page aberta e hoje em dia já tem bem mais. Então,
Foi muito legal. A gente tá com 100 e poucos nomes já na lista, com quem a gente tá tentando manter ali o mínimo de contato, porque a ideia é realmente tirar esse projeto do chão. Ah, legal. Isso que eu ia te perguntar. Agora, a sua ideia é dar continuidade pro projeto. Sim. A gente acabou... Foi bem surpreendente, assim, na verdade, porque eu cheguei lá na sexta-feira morrendo de medo da ideia não ser nem escolhida pro final de semana pra gente trabalhar. E a gente teve uma receptividade muito boa, tanto dos jurados, dos mentores que estavam lá, e as pessoas quiseram continuar ajudando a gente depois. Então, a gente tá, enfim, faz 2 semanas do programa, mas a gente tá começando a realmente montar um modelo de negócio um pouco mais robusto pra rodar esse MVP, captar investimento e tirar esse negócio do chão. Isso é bacana, né? Porque a gente sabe que depois do final de todos esses eventos, mesmo os que não ganharam, mas que sentiram o interesse dos jurados ou do público, esses caras ficam com a cabeça fritando, porque ele foi obrigado a captar interesse para ter números, para ver aderência, para fazer um pitch e para ir pro mercado. Acho que um caso muito feliz de Startup Weekend é o Easy Taxi do Thales. É, exatamente. Que, pelo que eu vi do relato dele, eu li no livro também, deu tudo errado da ideia que ele queria. Ele pivotou 3 vezes no final de semana. No final de semana. E foi pegando um táxi com chuva que ele teve o insight de falar, cara, vamos jogar tudo fora, que a gente fez, que era um lance com ônibus e etc. Tá. E ele falou, vamos fazer com táxi. Essa é a parada. E aí também o MVP dele é uma parada muito sinistra, que ele fez uma landing page, que você colocava de onde você queria ir, pra onde você queria ir, caía no e-mail dele, e ele fazia o trampo sujo de conectar as pessoas. Ele era o algoritmo. Ele era o algoritmo. Eu acompanho o Thales no Instagram e nas redes. Ele é um cara fantástico, é uma aula a cada story dele. E é bacana dizer isso porque todo mundo sai com a cabeça fritando. E se o cara tiver aquela vontade de botar na rua, cara, mais empurrão que esse eu não conheço. Exatamente. Né? Porque você chegou muito perto de flertar com o começo da sua ideia na rua. Demais. E aí vale mencionar também, Gustavo, que obviamente que é super interessante quando tem um caso real de um produto que é criado no final de semana, mas é um discurso homogêneo assim, por todo mundo que participa e que organiza o SW, é que muito mais do que o produto em si, vale o time que é criado a partir de lá, as conexões que são geradas no evento. Então, muitas vezes, a startup que não sai com exatamente aquele produto para o mercado, mas sai com o time formado a partir daquelas pessoas que se conheceram no final de semana. Então, isso é muito bacana de ser acompanhado, de ser desenvolvido. Acho que o networking é a melhor parte, sem dúvida, para quem quer construir alianças, fortalecer isso. Eu sou apaixonado por networking. Quando eu resolvi montar o EmpreendaCast, eu falei o seguinte, cara, eu vou conhecer um monte de gente inteligente e vou fazer um networking fudido. Vou conhecer um monte de cara com ideia fantástica. E graças a Deus eu atingi isso a partir do primeiro episódio. Então você fala assim, cara, os caras que sentam, eu também faço uma brincadeira que é o seguinte, não, na verdade não é uma brincadeira. Eu faço um pedido, o último que sentou, fala quem é o próximo. Então eu consigo garantir uma rede de network fiel, né, de pessoas que conhecem pessoas e que recomendam pessoas. Então a chance de eu ter qualidade de histórias fantásticas é imensa. E a chance de eu conhecer gente inteligente é imensa também, porque você só vai recomendar os seus brothers, né? Que você fala assim, cara, conhece esse cara que vale a pena. Então, por exemplo, eu gostaria de me enfiar no Startup Weekend só pelo fato de ver a parada pegando e falar assim, esse cara é maluco, eu preciso trabalhar com ele. Esse cara é louco, ele precisa trabalhar comigo. E esse cara aqui, se eu juntar com ele, a gente vai descobrir a cura do câncer em 45 dias, tá ligado? Acho que isso é o mais doido. E você viu uma deficiência de qual perfil que é mais difícil de captar, assim? Deve ter um relato do Startup Weekend como um todo, mas lá pra vocês foi o quê? Foi gente de serviço ou gente de codar? Aí eu lembro que a gente ficou com muito convite aberto em design e TI, desenvolvedor principalmente. Mas design também a gente tava com os primeiros convites, não era? A gente ficou no primeiro lote com design. Com TI e desenvolvedor em geral, a gente foi pro segundo ou ficou no primeiro? Ficou no primeiro, mas fechou o primeiro. Fechou no primeiro, né? Isso, e exato. Negócios foi o que lotou a casa, então... E que, se você for ver, reflete nos perfis hoje mais procurados no mercado como um todo, né? Então, eu acho que só ressaltou. A gente tem um grupo no WhatsApp do EmpreendaCast e justamente lá tem um monte de sonhador, um monte de gente com ideia boa. E a primeira coisa que o cara fala é, tem algum programador no grupo que pode me ajudar? Eu tô disposto a pagar, não é só arrumar um programador sócio. E aí a gente fala, cara, antes de você sair desenvolvendo, você precisa prototipar, você precisa entender. Aí a segunda pergunta, tem alguém de design, de
de construção da minha jornada no grupo. Aí, barulhinho de cric, 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 e assim fica. Eu até tô provocando isso até pra gente conseguir chegar nesse tipo de profissional e fazer essas pessoas se jogarem mais, né? Porque se conseguir montar times bons desde o começo, com mais gente desse tipo, mais startups nascem e por aí vai. Eu queria agora perguntar pra Isa um pouco do que você viu lá, além da Flora, que mandou super bem e levou todos aqueles papéis picadinhos, que vocês tocaram o sino lá também, né, etc. O que mais você viu lá de pits que te chamou a atenção da galera? Bom, eu achei bem bacana quem tava em segundo lugar, que foi da Big Green, que eu gostei bastante porque reflete muito o momento do Brasil, que era uma startup para renegociação, né? Então, quem está no vermelho, como que faz esse processo de sair, né, do endividamento, e como que você faz isso dentro de um modelo que começa freemium e que vai progredindo à medida que a pessoa vai progredindo também. Então, eu achei isso bem fantástico. A outra que eu achei bem legal, mas ela não entrou entre os 3 primeiros, foi a Merreca. Nome fantástico. Nome fantástico. E eu gostei dela porque ela trouxe um olhar de fintech com health tech. Ou insurtechs, podemos dizer assim. Que basicamente era como se fosse um plano de saúde que você vai pagando. E você paga uma merreca. Por isso o nome, o valor era bem baixo. E tem a sua saúde assegurada. Isso, como se fosse uma lógica, como se fosse um plano de saúde coletivo. E que aí você consegue garantir com que as consultas tenham um valor mais acessível. Utilizando o mutualismo, né? Isso. E outra coisa que achei bacana também, que teve uma outra startup de agro. E era um pouco de crédito para agro. E até os meninos estão querendo continuar com o negócio. Eles até me visitaram recentemente lá no Cubo. Mostrando que, de fato, as pessoas saem de lá já querendo, beleza, o que eu preciso fazer? E aí, até o que eu aconselhei muito a eles entra muito em programas de aceleramento, né? Então, ir para aceleradoras e deixando o seu business mais forte, buscar o cliente mínimo possível para você rodar e pivotar e ver se é aquilo ali mesmo que você quer. Para receber mais mentorias. Para receber mais mentorias e ter onde aquele mentor ter o que trabalhar. Porque não tem como o negócio ficar parado no Startup Weekend e depois você só recolhendo mentores diferentes sem uma evolução do seu job do outro lado, né? Sim. Então é muito bacana ir colocar a cara e vendo outras pessoas e aí o negócio seguindo. Mas esses foram o que me chamou a atenção. E fechando assim, porque fintech, a gente acha que a fintech ela vai só para meios de pagamento, né? Ou a gente fica com uma visão muito limitada do que pode ser. Então eu achei legal essas outras duas que eu citei, porque você pode ver sinergia com outros formatos que no final a fintech também vai estar relacionada, entende? Sim, total. E dos seus concorrentes lá, Flora, o que te chamou a atenção da galera que você estava disputando? Eu gostei muito da solução da Big Green e eles conseguiram testar muito bem o MVP, então isso me chamou muito a atenção, que eles criaram uma página no Facebook e organicamente teve pessoas que foram pedir ajuda mesmo e testar a parte free do freemium deles. Gostei muito de uma solução de comparação de investimentos que tem uma pegada um pouco diferente do que existe hoje no mercado. Eu não lembro o nome da solução delas, mas basicamente é para você conseguir comparar os produtos financeiros que você tem com produtos parecidos, então ele leva em consideração a sua carteira atual, enquanto os principais comparadores hoje te mostram melhores produtos do mercado, que muitas vezes não é o que o investidor final tem acesso, né? Então... Entendi. E você, o que você viu lá de legal? Teve uma chamada Eva. Não. Qual Só anotar o nome. Inclusive, vale mencionar que, dado o momento que eles ganharam, tocou Pequena Eva dentro da B3. Exato, que foi um momento muito glorioso. Vale mencionar isso. Mas foi combinado? Nada combinado. Nada combinado, jamais. Ainda ficou naquela expectativa, será que eles vão ganhar só pra tocar música? Claro que não, obviamente. Mas tocou Pequena Eva. O DJ tava lá preparado. Preparado só pra dar o play lá. Mas, assim, de fato, um ponto curioso que eu achei foi do crédito agrícola, por 2 motivos muito claros. O primeiro que a Isa tinha colocado, de ser um segmento que não tá tão em evidência assim, não ser um meio de pagamento, não ser um aplicativo de gestão financeira pessoal, nada do tipo. Então achei interessante de ter esse novo subsegmento, por assim dizer.
E o segundo ponto também, que é mais uma vez, tomando aquele papo lá do começo da conversa, Gustavo, que era conhecer a dor. Então, um dos fundadores da startup, de fato, trabalhava no mercado, tinha uma visão muito clara qual era o trâmite regulatório, legal, talvez não muito clara, mas tinha a visão mínima de como é que seria para ter esse acesso ao crédito e como é que ele conseguiria resolver esse problema. Então, eu achei isso bem interessante. Era Agrocred, né? Exatamente. Agrocred. Muito bem, eu também separei aqui alguns unicórnios que a gente teve, né? Com relação a fintechs. Talvez eu esqueci algum, mas a Nubank, que já tá super batido, né? Etc. Eu não sei nem se o título startup ainda cabe para eles, né? O próprio PagSeguro, que a gente até mencionou o comercial animal que eles fizeram da bancocracia. A Stone, que eu fiquei sabendo a história bem bacana, que quando eles apertaram lá o botão do IPO, foi o primeiro cara. Eles convidaram o primeiro cliente da Stone que topou ter a maquininha e a parada. Vocês sabiam disso? Foi convidado o primeiro cliente deles e foi o cara que apertou a parada, levaram a família dele toda, etc. Fizeram toda uma jornada em agradecimento dele ter sido o primeiro cara a encarar a jogada. Isso deixa uma mensagem também que o empreendedor ele vai ele vai trombar com algumas pessoas que vão comprar a ideia dele pelo momento que você tá, pelo que você passou como fundador. Às vezes o cara nem acredita tanto na sua solução, mas ele fala, cara, eu tô acreditando em você e eu vou te dar esse empurrão. E às vezes esse empurrão é o que a gente precisa como empreendedor para conseguir tirar as paradas do papel, para conseguir esses empurrões de empresas e para viver momentos como esse que o cara viveu, e acho que a galera da Stone lá deve ter vibrado demais. Eu fico amarradão na Stone, o modelo deles trabalharem, etc. Então esse é um dos exemplos, e recentemente a gente teve a Brex, né? Que são dos dois meninos que estão lá no Vale do Silício, que é o Henrique e o Pedro, que os caras pegaram uma dor que parece tão óbvia que deixaram dando sopa, que é você emprestar cartão, né? Na verdade fornecer cartão para startup. Porque o cara tá com um score baixíssimo, o banco não acredita, só que o cara tem um potencial absurdo de fazer o negócio dele vingar. Esses caras criaram a Brex, acabaram de receber um caminhão de dinheiro, e estão surfando, só que precisaram ir lá pra fora mostrar, né, o quanto que essa dor é latente. Então também parabéns pra galera, e é made in Brasil, eu acho isso fantástico. Você já me contou quantas pessoas pra deixar tudo isso de pé. Eu quero saber um pouquinho agora, você me contou que você tá na Deloitte, mas se eu pegar seu LinkedIn lá, Gabi, do começo até o seu momento, como é que é a sua carreira aí? Como é que você veio parar na Deloitte? De fato tá no começo. Você tem quantos anos, cara? Tenho 23. 23 anos? Apesar dessa cara de idoso. Não, você tem cara de idoso mesmo, exatamente, cara. Essa barbinha aqui que meu Deus me deu. Eu sou um neném, eu não sabia que você era um neném. Procura uma health tech aí pra te ajudar, cara. Sua saúde não tá bacana, Nossa não. senhora, mãe, não escute esse podcast, por favor. Mas, como eu tinha falado, eu comecei atuando num parque tecnológico, lá em Recife, Porto Digital. Você morou em Recife? Morei, fiz a faculdade lá em Recife. Eu recomendo todo mundo visitar o César. Vale muito. O César, o Porto Digital. O César não é uma pessoa, tá, gente? Exatamente. Explica aí o que é o César, pra quem não conhece. O César é um centro de inovação, majoritariamente pernambucano, criado em Recife. Inclusive, ele é quase que contemporâneo à explosão do Centro de Informática da UFPE, que surgiu basicamente como um centro para que toda aquela galera lá da Federal de Pernambuco conseguisse colocar em prática o que eles viam em sala de aula. Então, o racional inicial é esse do César. E, de fato, hoje em dia eles exportam tecnologia, exportam talentos, exportam conhecimento de lá. Então, é muito legal. E aí, vale mencionar também, Gustavo, até para pegar a ponte, de fato, a galera toda ficar cada vez mais atenta, não só ao ecossistema de São Paulo, que é riquíssimo, de fato, é o maior que a gente tem aqui na América Latina, mas também a esses outros polos de tecnologia e de inovação que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Recife, toda a galera de Floripa, de BH, Joinville, enfim, todas essas coisas que acontecem à margem de São Paulo. A Flora eu sei que fez economia, o que você fez? Fiz ADM. ADM? Exatamente. E você, Isa, se a gente puxar lá no comecinho da sua carreira, qual que é a sua formação? Eu fiz publicidade e propaganda lá na PUC Minas, no famoso Corel, quem foi de lá saberá. Muito bem. E aí você teve toda a sua jornada e hoje você está como head de inovação na B3? Não, na verdade eu sou especialista de inovação lá. Então eu comecei com publicidade, mas eu nunca atuei exatamente nessa área. Eu sempre fui caminhando um pouco mais para parte corporativa. Só que eu trabalhei também em startup. Eu trabalhei na Sambatec. Legal, Gustavo Caetano, né? Com o pessoal enfim, eu tava na parte de CX, né? Depois eu fui para uma consultoria de inovação, e é a MJV, que é uma consultoria de design thinking. E aí, então, que eu fui cair no Itaú,
E de lá eu vim pra B3. Mas foi bacana porque passei por todos esses outros mundos, né? Legal. E já trabalhei com ONG também. Muito bem. Que é muito bom viver um pouco de cada coisa, né, nessa vida, né? Você trabalhou em qual ONG? Eu trabalhei na ESEC. A ESEC, enfim, acho que ela muda vidas. Ela é uma seita, assim, como Startup Weekend em 3 dias. Também sou adepto dessa seita, hein? Também fui adepta dessa Nossa, seita. temos um padrão de recorrência aqui, então. Três aí, ESEC. Padrão de Com comportamento aqui. certeza, acho que a ESEC, assim, ela forma pessoas pro mundo, né, gente? Com certeza. Nossa. Você também fez economia? Isso, daí durante a faculdade eu fui da IESEC, né, então eu fiz economia na Unesp em Araraquara, me engajei na IESEC, acabei terminando a faculdade porque eu queria ficar mais tempo na IESEC, no Enactus. Te entendo. Fui presidente da unidade lá e durante essa jornada eu conheci um cara que é sócio de uma consultoria de headhunting que virou meu mentor. E aí eu descobri que eu ia me formar 6 meses antes por um erro lá em puxar matéria e liguei pra ele desesperada e falei: André, você é headhunter, você tem que me arrumar um emprego. E ele falou: sem problemas, vem criar a área de marketing aqui da consultoria que eu sou sócio. Legal. E aí que começou essa virada de carreira de ir pra uma área que não tinha nada a ver com a minha formação. Fiquei 1 ano lá, já comecei a mexer com essa coisa de mulheres, ajudei a criar um programa que chama As Líderes do Futuro, que conecta 10 CEOs mulheres com 10 estudantes universitárias mulheres para 1 ano de mentoria, para acelerar a carreira delas. Que legal. E aí, durante esse processo, eu acabei conhecendo uma pessoa que era bolsista da Fundação Estudar, que me falou: cara, vai ter trainee da Fundação Estudar e a sua cara, presta esse negócio. Foi o primeiro programa de trainee que eles tiveram, um ambiente bem empreendedor, bem próximo das empresas do 3G também, e fui pra lá nesse primeiro programa, eu e mais uma trainee só, e tive a chance de rodar por todas as áreas e tocar depois, junto com mais algumas pessoas, a área de captação B2B, então empresas parceiras que patrocinavam a Fundação Estudar, e lá um dos meus clientes com quem eu captava é sócio do fundo onde eu trabalho hoje, então uma coisa foi meio levando a outra. E tem que ficar ligado que logo ele vai te perder pro mundo empreendedor. Exatamente. Ele vai ter que aguentar isso, porque hashtag Flora Empreendedora. É a ideia, vamos Muito ver. bem. No programa de hoje, a gente vai falar de um novo nicho no mercado financeiro que está faturando alto ao usar a tecnologia para facilitar a vida dos consumidores e, melhor, reduzir ou até anular as taxas. Você já ouviu falar nas fintechs? E é isso aí, eu acho que as empresas precisam saber que os empreendedores, a gente precisa aproveitar o máximo possível que eles estão nas empresas. Eu também vivo um momento desse. E a gente entende que agora é a profissão rockstar, sabia? Eu já percebi que as empresas estão cada vez mais procurando empreendedores para que o tempo que ele fique dentro da companhia vale, por exemplo, 1 ano, valer 5 anos. Porque a cabeça do empreendedor, de fato, se derem linha pra gente, se derem comidinha, né, bonitinho, a gente faz coisas grandiosas empreendendo no CNPJ dos outros, que também é muito legal. É e só dá se pra aplicar. também, às vezes, você ter um pouco das 2 vidas, assim, né? Assim, igual você tá fazendo hoje. Quando eu tava nessa consultoria, eu tinha um programa com outras amigas sobre carreira. Então, como apoiar mulheres em carreiras e tudo mais. Então, legal, porque hoje a gente não precisa ser só uma coisa, né? A gente pode ser plural. Sim, né? É isso aí. E fica mais fácil, né? Porque acho que às vezes a gente fica tão na busca do qual que é o meu propósito, qual que é. Às vezes é tudo isso conectado, é você, né? É isso aí. Eu vou aproveitar agora para pagar o leite das crianças. Eu tenho 3 merchans para fazer. Primeiro é o seguinte, se você estiver indo para um local, Gabriel, e precisar estacionar o seu carro, se não tiver estacionamento, você tem que partir para a Zona Azul. E Zona Azul, eu não tenho outro aplicativo para te indicar que não seja o Zul Digital, que é o aplicativo que gastou uma grana com o X. É muito legal, muito fácil. E você não precisa ficar que nem um louco lá no Parque do Ibirapuera, correndo atrás do cara com o talão Zona Azul. Acabou isso daí, cara. Então você baixa o Zul Digital, que é o melhor aplicativo, tem mais de 1 milhão de downloads e a nota deles é bem alta lá nas lojinhas. E outra coisa também, você empreendedor que vai montar o seu ambiente, você precisa fazer na nuvem. Você tá ligado que hoje construir coisa em servidor dentro de casa não tá curado. Se o cara for construir algo na nuvem e for a Amazon, a BR Link é a empresa que vai te ajudar a ir pra nuvem. E se você tiver um problema na nuvem, é a BR Link também que vai te ajudar. E Flora, eu sei que você vai precisar do ambiente, e a BR Link é parceira premier
da AWS. Tá vendo? Olha só quem... Eu bati na porta de cada um lá na cara de pau, que empreendedor tem que ser cara de pau. E falei assim, cara, me ajuda aí, porque editar podcast custa caro pra caramba. Mentira. Outro merchan que eu preciso fazer é da Bluefields, é uma aceleradora pra quem tá com a ideia ainda na cachola e precisa botar no papel do papel, fazer o mínimo. Então eles têm lá uma escola de CEOs, eles também conseguem te ajudar com o mínimo possível pra você tirar a sua ideia do papel. Tá pago o meu merchan, tá pago o meu leite. Agora eu vou pedir pra vocês o seguinte, eu queria uma mensagem, começando por você, Isa, pro cara que tá lá em órbita, manda uma mensagem aí pro cara tirar a ideia dele e se jogar. Você que já mostrou aqui a sua veia empreendedora também. E o que você tem consumido pra se manter uma mente tão inteligente? Bom, acho que a primeira coisa, vou começar pelo que eu ando consumindo, é pluralidade de conteúdos, assim. Então, tipo assim, no Netflix, o último que eu assisti agora foi o Brené Brown, Call to Courage. A Brené Brown é bem legal, assim, do ponto de vista de você olhar para si. Acho que todo empreendedor tem que ter um autoconhecimento. Uma autopercepção de si é muito importante. Da parte técnica, assim, acho bem bacana. Tô mergulhando hoje agora no Morrow's Law, que eu tô entendendo mais sobre organizações exponenciais. E aí a gente entender mais sobre esse momento que a gente está vivendo do ponto de vista tecnológico também. E por último, assim, o que eu ando lendo bastante também é sobre economia comportamental, né? Então, a gente entender o porquê que a gente faz as coisas que a gente faz, como a gente consome, olhando para mim, porque eu sou uma pessoa que enfim, é muito engraçado que eu trabalho no mercado financeiro, mas eu precisei me controlar mais em termos de gastos e tudo mais, então eu fui olhando para mim. E é a partir disso que eu trago o conselho para você, empreendedor. Olhe para você, olhe para aquilo que você, de uma certa forma, tem que desenvolver em si ou que você percebe no seu meio e converse com as pessoas. Começa por uma coisa simples. Às vezes, você só tem que desenhar no papel um workflow ou um fluxo do que é a sua ideia e apresentar isso para alguém. Compartilhe. Eu acho que a gente não tá mais na era de essa ideia é minha, não vou contar pra ninguém. Porque e aí nunca nada vai acontecer mesmo, sabe? Ninguém tá interessado nessa ideia, de verdade, cara. Tipo, foda, sabe? Mas acho que o principal é conversar com as pessoas. E conversar com pessoas de realidade, de mundos totalmente diferentes do seu. Então, aí eu tô falando desde idade, renda, tudo possível é circular por mundos completamente diferentes, sabe? Animal. Isso é bem legal. Você, Flora, deixa a sua mensagem pra galera. Bom, acho que pra quem tá nesse momento que tem uma ideia, que tá com uma pulguinha atrás da orelha, desapega dessa ideia de, eu não posso contar pra ninguém, vai participar de um Startup Weekend, porque vai te forçar a realmente sair da zona de conforto e testar essa ideia, e se der certo e se fizer sentido, é um empurrão surreal, assim, pra você continuar de energia, então isso é muito legal. E aí, em termos do que eu faço pra me manter atualizada, enfim, eu tô numa fase de estudar muito o mercado financeiro, estudar muito a parte técnica desse mercado, porque tem uma barreira técnica bem grande, assim, e que eu preciso entender de muita coisa pra realmente conseguir tirar essa ideia do papel. E juro que eu e a Isa, a gente não combinou, mas eu também sou apaixonada por economia comportamental e leio e consumo tudo sobre isso. Então eu tô lendo o livro novo do Dan Ariely, que chama Psicologia Financeira, que ele lançou faz uns 2 meses, mais ou menos. Muito interessante, falando sobre a nossa relação com o dinheiro. Animal. Vamos fazer um merchan também. Na B3, a gente tem a B3 Educação e tem um curso de economia comportamental, que é um curso presencial. Então dá um Google aí, B3 Educação. Para quem quer entrar mais nesse mercado e tudo mais. Tem até certificações também, se você quiser ser trader e tudo mais. Que legal, tudo isso lá no B3. Qual que é o site da B3? É só jogar B3 Educação, porque aí é o braço educacional da B3. Beleza. Tá? E você, Gabs, deixa aí sua mensagem e o que você tem feito aí com seus 23 anos. Começando pelas referências, inclusive abri até meu Spotify aqui pra ver o que eu tava escutando, porque é tanta coisa às vezes que eu esqueço. Então é um podcast muito bom pra te recomendar, é Prenda Cash o nome dele. Bem, escuto com alguma regularidade. Esse aí é legal, cara, eu gosto. Ótimo, mas eu gosto bastante da mídia também de podcast, então tem 2 que eu tô escutando bastante agora. Um é da galera do BTC, do Business Trading Company, que eles fazem um resumo das principais notícias desde M&A, passando pelos todos os grandes deals de mercado, as grandes movimentações, vale muito a pena, eles fazem um resumo semanal dessas grandes notícias. E o segundo também que eu tô começando a escutar agora, que é do Freakonomics, da galera do Freakonomics, que eles conseguiram
não transpor o conteúdo do livro, mas trazer alguns questionamentos que são presentes recorrentemente para eles, para a mídia de podcast, que é bem interessante. Um livro bem legal que eu tô gostando, tô lendo agora, é um clássico do David Rogers, professor da Columbia, chamado Transformação Digital. Ele coloca lá um framework básico dos 5 principais pontos de transformação digital, bem interessante, vale a leitura. Mas acho que, em relação à última mensagem que eu daria, é muito depois dessa experiência intensa de SW. Então, falar de give back é muito bonito, muitas pessoas têm uma empatia com a mensagem, mas acho que viver ela que é uma grande sabedoria, assim, sabe? E cada vez mais eu tenho essa noção de que tem que se engajar com a comunidade mesmo, tem que errar, tem que quebrar a cara, tem que aprender bastante, mas sempre também com isso na cabeça que não adianta só trazer o conhecimento para si se você não compartilha. De alguma forma você ser também um agente, ser um ator dessa jornada inteira, e que a gente vai começando cada vez mais a desenvolver todos os ecossistemas que a gente encara na nossa vida profissional e pessoal. Então acho que é isso mesmo. Um agente de transformação, né? O famoso. Muito bem. Agradeço a presença de vocês aqui no EmpreendaCast. Esse episódio ficou bem bacana, bem dinâmico. Acho que deu pra gente ter uma noção desse ecossistema. A gente se encontra no próximo Startup Weekend, que eu preciso ir. Só preciso negociar com a minha esposa o lance do bebê. Que, Leozinho, você que virou pai agora, cara, vou deixar registrado aqui no Spotify. Guarde seu sono, né? Guarde seu sono não, né? Aproveite o seu sono agora e as suas energias, que depois que vem o bebê você precisa depositar tudo com a criança, que eles consomem bastante, mas é muito gratificante, cara. Ser pai é uma das coisas mais bacanas, eu acho que é a coisa mais legal do mundo. Acho não, eu tenho certeza. Não sei se vocês aqui, alguma de vocês é mãe ou pai. Só de pet. Só de pet, eu também tenho uma pet. Mas ser pai é uma parada, assim, completamente maluca. Mas eu vou conseguir um final de semana me dedicar. E a gente se encontra aí no próximo Startup Weekend. Eu vou deixar o LinkedIn de vocês aqui no post, bonitinho pra galera procurar. Também vou ficar de olho no avanço da Eva, né? Pra gente ficar perto. Convido você, sonhador aí que tá ouvindo a gente, participar do nosso grupo no WhatsApp. A brincadeira para você participar, você tem que ir lá no nosso Instagram, seguir e mandar um direct pra gente garantir que você de fato é um ouvinte, né? Eu também agradeço que você ficou com a gente aqui, pela paciência. Peço desculpa pelo meu resfriado, talvez você que tá acostumado a ouvir minha voz sempre percebeu alguma diferença, mas eu não podia perder a chance de gravar com essa galera. E a gente pede para você que, se estiver no Spotify, para dar aquela seguida bacana, né, no Spotify, que agora é uma porta de entrada para os podcasts. Seguir as nossas redes lá, site, fanpage, Facebook, Twitter, tudo @EmpreendaCast. Me adiciona lá no LinkedIn, tá como Gustavo Passi, agitador de inovação, porque eu sou agitador mesmo, o resto é tudo consequência da paixão pelas coisas. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, você precisa deixar lá suas estrelinhas para que o iTunes conheça o nosso podcast e dê a qualidade disso. Obrigadão, gente. Ai, muito obrigada, viu? Prazerão. Valeu, Gustavo. Até a próxima. Beijo. Tchau. Esse podcast foi editado por Thiago Lima.